Padre Carlos Godinho, presidente da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, e Diogo Ribas, especialista de História de Arte e guia intérprete da Sé Velha, falam em Pontos de Vista, uma parceria Correio de Coimbra, Centro TV, sobre a Pastoral do Turismo. Boa tarde, Sr. Padre Godinho. Prazer, Diogo. Muito obrigado por nos receber. Ora bem, aquilo que nos traz aqui hoje é falarmos um bocadinho sobre o grande trabalho que tem feito na Pastoral do Turismo a nível nacional, como nos é indicado pelo título. Gostaria, da sua parte, qual é que foi o momento para lançamento nesta atividade? Quais foram os grandes princípios que o motivaram? Naturalmente que não há aqui apenas uma motivação pessoal e não existe efetivamente, digamos que um trabalho no qual me lanço. Existe um convite concretamente da Conferência Episcopal Portuguesa, na sequência de um trabalho feito anteriormente. Toda esta questão da minha presença na Pastoral do Turismo começou com a criação de um departamento de Pastoral do Turismo no âmbito da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana. A partir do 7º Congresso da Pastoral do Turismo que decorreu em Cancún, em 2012, houve decisão do Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, agora que reúne as duas áreas de ação da Igreja, houve claramente, portanto, a decisão, que já vinha, de resto já tinha acontecido no passado, já se tinha constituído um pequeno serviço de Pastoral do Turismo a nível nacional, mas houve então a decisão de constituir a Obra Nacional da Pastoral do Turismo. E ela vai surgir em 2012, precisamente com a minha nomeação a 8 de maio de 2012. Surge, de facto, a obra com a nomeação do diretor e depois todo o trabalho, constituição da equipa, com o meu contributo, mas essencialmente até inicialmente com o contributo do próprio secretário da Comissão Episcopal e diretor do Secretariado Nacional da Mobilidade Humana e ao mesmo tempo também do seu Dom Jorge Ortiga, que era já o titular nessa altura, digamos, o presidente da Comissão Episcopal. E, portanto, nesse contexto constituiu-se a equipa e depois nós tivemos, então, todo o trabalho inicial de organização da obra, de Pastoral do Turismo, definição de estatutos, criação de página web, definição, aquelas questões que fazem parte da criação do organismo de raiz. Lançámos, de facto, as grandes prioridades para a ação e completámos agora, naturalmente, o primeiro triénio, enfim, até porque, digamos, as equipas estão ao serviço da obra e, portanto, estão, de facto, no exercício das suas funções por um triénio. Iniciámos ontem, precisamente, com uma ação oficial, iniciámos o segundo triénio na Pastoral do Turismo. E em relação, ao decorrer, estamos a falar no final de um percurso de 3 anos, que inicia agora um novo percurso, quais é que seriam os pontos que mais gostaria de evidenciar durante estes 3 anos? Bom, eu tive a oportunidade de fazer referência a um conjunto de atividades que nós realizamos. Comunicações diversas no sentido de mobilizar a Igreja e as dioceses na construção de serviços de pastoral do turismo. Depois, entretanto, a preocupação pela dimensão do acolhimento, que é uma questão prioritária. Sim, e sobretudo depois com formas concretas de acolhimento nas comunidades, dando orientações nesse sentido. Entretanto, a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, em concreto, enfim, nas feiras do setor, precisamente porque era importante que a Igreja estivesse inicialmente, logo após a sua constituição, numa feira do setor, mas ao mesmo tempo também para auscultar e ouvir efetivamente as preocupações dos agentes do turismo. E essa foi a nossa preocupação até particularmente este ano, nesta segunda presença. As jornadas de Pastoral do Turismo que organizámos, cuja primeira edição decorreu em Fátima em janeiro de 2014, e vamos ter agora as segundas jornadas no final deste ano, no último trimestre, concretamente no final de outubro deste ano, as segundas jornadas em Braga. Entretanto, para além disso também, o grande desafio
é exatamente mobilizar as dioceses no sentido de se constituírem serviços de pastoral do turismo, porque nós, como entidade nacional e como serviço nacional, existimos para as dioceses e para colaborar com as dioceses no trabalho, porque depois a pastoral faz-se no terreno, faz-se nas comunidades, quer diocesana, quer, sobretudo, depois nas comunidades paroquiais. E, portanto, há aqui essa escala. Há um Serviço Nacional que tem como função dinamizar, tem como função promover e incrementar também, mas depois incrementar a organização destes serviços diocesanos, os serviços diocesanos, depois de organizados, sempre também num trabalho conjunto, seguindo as orientações da Igreja, então sim, enfim, darão resposta depois no terreno, concretamente envolvendo as comunidades paroquiais. E tendo nós um património artístico, religioso tão rico, que se veio densificando ao longo de todos estes séculos, até aos nossos dias, era inevitável, ou era necessário, melhor dizendo, este caminho. Sem dúvida. Claro que o turismo, a pastoral do turismo, por vezes confunde-se com uma das áreas. Há quem confunda com o património e com a necessidade de formar guias intérpretes, foi também já uma das nossas preocupações, em colaboração com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, inicialmente, e também com o Santuário de Fátima. É agora a nossa grande preocupação com um projeto que temos em mãos e que nos levou à assinatura de um protocolo com o Turismo de Portugal, inserido naquela estratégia Turismo 2020. De facto, essa tem sido uma realidade, mas a pastoral do turismo não se confunde só com o património, não só com o turismo religioso, não só com as peregrinações, mas envolve tudo isto e, portanto, responde a toda a realidade do turismo, a realidade balnear. Isso me permite, Sr. Padre, eu julgo, e devido à minha colaboração na Sevelha, julgo ser notório que atualmente está-se a abordar um período em que as pessoas sentem-se mais cativadas por visitarem os monumentos religiosos. Há uma maior procura, enquanto Sim. que anteriormente outro tema de turismo seria de maior evidência. Atualmente são os centros religiosos, neste caso as nossas igrejas, que são muito procuradas por quem nos visita. Por quem nos visita, estamos a falar internacionalmente, mas também nacionalmente quem faz. Sim, é evidente que o património ocupa aqui um lugar fundamental. Voltamos de novo aos números, cerca de 75% do património cultural português é religioso e está nas mãos da Igreja, ou portanto pertence à Igreja, ou está dependente da administração eclesial, ou da administração da Igreja. E, portanto, há aqui também, por outro lado, uma vontade diferenciadora em termos de produtos turísticos por parte do Turismo de Portugal, e isso ainda ontem foi afirmado pelo Presidente do Turismo de Portugal, o Dr. João Coutinho de Figueiredo. De facto, o património ocupa aqui um lugar importante, porque uma das nossas riquezas, riqueza cultural, e uma das nossas riquezas é a riqueza patrimonial. E, portanto, o património tem aqui um lugar fundamental. Daí a necessidade de nós disponibilizarmos este património, e há sempre essa dimensão que depois envolve outras instituições da Igreja, a necessidade de inventariar, a necessidade de requalificar, para depois fruir. E a dimensão, digamos, a pastoral do turismo é aquela que está depois no final, na linha, digamos, quase de produção, será na ponta. Na última instância, precisamente a dimensão da fruição do próprio património. Mas para se fruir o próprio património, ele tem que estar disponibilizado, e muito temos insistido, com outras instituições da Igreja também, mas muito, particularmente com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais, mas muito temos insistido no sentido de que se abram as portas das nossas igrejas. Não é por acaso que nós, o projeto de formação de guias intérpretes, que iremos lançar, espero, em breve, enfim, logo que haja possibilidade de algum financiamento, em parceria com outras instituições, tem como preocupação, de facto, formar guias, intérpretes que possam depois ajudar a compreender o próprio património. Sim. Porque é interessante. Quando nós olhamos para um património a esse nível, para os retábulos, as pinturas, há sempre uma iconografia subjacente que faz falar a obra de arte. É verdade. É interessante que eu recordo aqui, quando a minha conclusão de tese de mestrado em História moderna, a professora que fez a arguição dizia-me: olha, já que tem formação em Teologia e a História, deve fazer um glossário de alguns termos que se vão perdendo. Enfim, eu ontem vinha a pensar nisto, quando vinha de Lisboa, precisamente para o Luso, porque, na verdade, nós precisamos também de um glossário, quase, vou usar isto como imagem, precisamos de um glossário para podermos, de facto, ajudar as pessoas a compreender e a perceberem
o próprio património. Nós temos uma linguagem, há uma linguagem da liturgia, da iconografia, da história da arte, a que as pessoas não cedem imediatamente, que não é acessível. E, portanto, precisamos de alguém que seja intérprete disso mesmo. E por isso o guia não apenas conduz uma visita, mas interpreta, por isso é que se chama intérprete, interpreta exatamente o património, no sentido que as pessoas o possam compreender. Em todo este projeto, na Pastoral do Turismo, haverá uma necessidade de uma elaboração em termos profissionais? Sim, eu não diria, pronto, em termos profissionais, claro que tem que haver esta preocupação que é formar, como estava a referir, formar guias e intérpretes. Naturalmente que estas questões podemos começar, pelo menos em termos de abertura das nossas igrejas, em termos, digamos, de zelar pelo espaço e acolher as pessoas, podemos recorrer a voluntários no primeiro momento. Mas necessitamos, precisamente, na linha do que tinha referido, precisamos de gente que interprete o próprio património. Isso pressupõe formação. Daí que um dos projetos que nós temos em mãos neste momento é o projeto Portas Abertas. É assim que nós o denominamos, precisamente pelo seu significado, na perspectiva de abrir as portas e de facultar o espaço aos turistas e de eles poderem compreender o próprio património. Isto pressupõe, obviamente, essencialmente, no seu essencial, o grande objetivo é formar guias e intérpretes. Estabelecemos aqui a parceria com várias instituições, desde o Turismo Portugal, em primeiro lugar, com quem assinámos o protocolo a que já me referi, ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, à Universidade Católica, que será responsável depois pela formação destes guias intérpretes, enfim, já com um currículo que já está definido, que depois compreende uma parte teórica, em sala de aula, e uma parte prática de estágio em algumas igrejas. Isso depois pressuporá também a disponibilidade de alguns párocos, de alguns reitores de santuários, no sentido de exatamente dessa nova vida das próprias igrejas que elas vão ter também. E estamos a falar de a Pastoral Turismo, já falámos em alguns objetivos, mas centra-se sobre um foco, sobre um rumo a seguir, uma linha a seguir para o futuro? Sim, nós digamos que as prioridades para a Pastoral do Turismo estão definidas. Acabei de as definir agora, no início deste terceiro mandato, acabei de as apresentar, e são 6 grandes prioridades. O acolhimento é sempre um primeiro aspecto essencial. Aliás, o Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes diz claramente que o turismo que o acolhimento é o núcleo central da Pastoral do Turismo. E esse acolhimento vive-se nas comunidades em múltiplos aspectos, desde o acolhimento interpessoal, enfim, na relação pessoa a pessoa, o acolhimento nas comunidades, com diversas atividades que as comunidades podem propor, nomeadamente a quem as visita, o acolhimento na celebração eucarística e, naturalmente, estamos a falar aqui da missão da Igreja. Quando falamos de Pastoral do Turismo, estamos a falar da missão da Igreja na área do turismo. E, portanto, um aspecto essencial é, de facto, a celebração do domingo como centro da vida eclesial e também como centro, de alguma forma, depois de toda a ação pastoral e que está presente na Pastoral do Turismo. E nesse aspecto, este acolhimento passa pela disponibilização de materiais litúrgicos nas várias línguas. Em inglês, neste momento, futuramente esperamos também em francês e em espanhol, para que os turistas, sobretudo quem nos visita, possa celebrar na sua própria língua. Mas este é um primeiro aspecto, o acolhimento. É um trabalho a fazer, nós temos esses materiais já disponíveis na página web da obra. É um trabalho a fazer, mas se é um primeiro objetivo, é um trabalho a fazer, um trabalho já implementado, mas que precisamos de continuar. Mas depois temos a segunda prioridade, que é o trabalho com as dioceses, aquilo que eu defini como prioridade das prioridades. Já o referimos há pouco, de alguma forma, mas o trabalho com as dioceses é fundamentalíssimo. Nós não existimos para nós próprios, repito, nós existimos para um trabalho com as dioceses e para implementar, de facto, serviços de pastoral de turismo nas dioceses, porque é aí que depois se realiza a ação pastoral. E o nosso trabalho tem que ser um trabalho feito ao serviço das dioceses e com as dioceses. Naturalmente, não me vou ter agora já aqui nas dioceses que já avançaram, 2 ou 3, posso dizer, de facto, Algarve, Bragança, Miranda, que já se constituíram, portanto, há algum tempo. Lisboa, felizmente, vai arrancar muito em breve, tem já um projeto devidamente definido de Pastoral do Turismo, vai arrancar muito em breve.
Coimbra, enfim, poderemos depois falar sobre esta realidade, espero em breve podermos arrancar com o Serviço Pastoral de Turismo também na Diocese. Porto Castelo Branco também está nessa mesma perspectiva. Há a intenção das Dioceses de Vila Real, de Viseu, para já, pelo menos estas, de também avançar com este trabalho. O título é Nacional da Pastoral do Turismo. Sim, a obra nacional, enfim, é um organismo, é uma espécie de secretariado nacional que tem como finalidade depois animar o trabalho. Exatamente, como qualquer serviço nacional da Conferência Episcopal Portuguesa está ao serviço da Diocese e, portanto, como tal, deve estar ao serviço, digamos, da promoção do serviço, digamos, de cada uma das dioceses. O trabalho realiza-se na Diocese. A Igreja Local, a Diocese como Igreja Local é que é o centro. Naturalmente que... Funcionam todas como um conjunto. Digamos aqui, naturalmente que depois a Conferência Episcopal, enquanto organismo próprio, está ao serviço, digamos, também desta comunhão eclesial a nível nacional, mas depois também ao serviço das próprias dioceses. E, portanto, pretendemos constituir estes serviços a nível diocesano. Mas este seria o segundo objetivo. Depois temos a definição de roteiros. É uma necessidade absoluta a definição de roteiros. Curiosamente, foi o que mais nos foi pedido por parte dos agentes turísticos, desde agências de viagens, gente ligada à hotelaria. Na última BTL, eu pude auscultar um bocadinho as preocupações destes agentes e operadores turísticos e há esta necessidade absoluta de abrirmos, disponibilizarmos o património e definirmos roteiros. Há espaços desconhecidos que as pessoas gostariam de poder conhecer para poder visitar. Iremos fazer, enfim, de alguma forma, formular um pequeno inquérito, elaborar um pequeno modelo de roteiro, enviar às paróquias para que depois possa ser, às paróquias, às dioceses, eventualmente, mas para que possam depois, de facto, possamos constituir aqui um modelo de roteiro e possamos receber alguns roteiros que possamos propor numa plataforma digital. E aí a página web volta a ter o seu lugar importante. Será de grande importância. Exatamente. Depois temos o terceiro grande objetivo, que é o projeto Portas Abertas, de que já falámos. E, portanto, esse é fundamental, naturalmente, correspondendo a um dos nossos objetivos, com esta preocupação de corresponder a um dos nossos objetivos, que é precisamente dar formação aos guias, fazer formação de guias intérpretes. Portanto, correspondemos a este objetivo, mas com esta dimensão já mais, digamos, de maior fôlego, com uma preocupação mais... científica até. Sim, poderíamos dizer que sim. Enfim, depois também com uma preocupação social, que é importante, que é, de facto, requalificarmos jovens licenciados desempregados. Que é um problema Sim, está bem vivo nos nossos dias. Exatamente, e portanto temos gente da história, da geografia, da própria teologia, embora se calhar menos aqui, mas enfim, vários âmbitos e alguns equivalentes, não apenas licenciados, mas pessoas com formação necessária que poderão fazer esta digamos, de alguma forma, poderão aprofundar os seus conhecimentos, mas poderão fazer aqui uma requalificação em ordem a um serviço concreto, que é este, como guia intérprete, enfim, num contexto das nossas igrejas. Este é um projeto que está devidamente fundamentado, está muito bem elaborado, com a colaboração aqui do Dr. Verico Pereira, que faz parte da obra e que é o nosso especialista em turismo, na medida em que é a sua área de formação. Muito bem fundamentado, muito bem organizado, esperemos agora que seja possível implementá-lo. Portanto, este é o terceiro objetivo. Depois temos um quarto objetivo que... Depois temos o quarto objetivo, que serão os caminhos de peregrinação, e aí será essencialmente uma questão de colaboração com as instituições que já estão a trabalhar nesta área, o Santuário de Fátima, com os caminhos marianos, sabendo que a competência própria, a definição de caminhos seguros e também da resposta depois de alguma espiritualidade para a vivência do caminho e da peregrinação será da responsabilidade, certamente, do Santuário de Fátima e os municípios portugueses na definição dos caminhos. Mas da nossa parte haverá disponibilidade para colaborares naquilo que nos for pedido e que nos for solicitado e também naquilo que entendermos oportuno tornar presente junto a estas instituições, no sentido de requalificarmos estes caminhos e, sobretudo, mais requalificar, defini-los. Até aqui trata-se a definição de um caminho que seja seguro e, ao mesmo tempo, que possa digamos, atingir a sua finalidade própria. Levar as pessoas também a viver aquele tempo
tempo não com a preocupação do trânsito, não com a preocupação da realidade envolvente, mas centrados naquilo que é essencial, numa certa espiritualidade, a espiritualidade do caminho. Mas este aspecto dizia um pouco mais em colaboração com o Santuário de Fátima e também com os municípios portugueses. Os Caminhos de Santiago, estamos já envolvidos neste projeto, sobretudo com o Turismo Portugal. Participei eu próprio, em nome da obra, naturalmente, mas participei eu próprio em abril passado num trabalho conjunto, que foi o primeiro grande encontro de trabalho com várias instituições civis, públicas e privadas. O Turismo Portugal, enfim, foi quem orientou este trabalho, e depois as Direções Regionais de Cultura, as Direções Regionais de Cultura, as CCRs, algumas outras instituições privadas também, ligadas ao Caminho de Santiago e outras públicas. E, portanto, há um trabalho que agora será coordenado pelo Turismo Portugal, portanto, uma plataforma, digamos, que nós inserimos já e que pretendemos, naturalmente, continuar neste trabalho, disponibilizando-nos para colaborar precisamente no aprofundamento deste trabalho dos Caminhos de Santiago. Sobretudo, há uma preocupação nossa, mais do que a definição só de roteiro, ou melhor, a definição de um trajeto e a valoração do trajeto, há uma questão para nós que é essencial para a obra nacional, e que eu tomo também aqui muito a peito, que é a definição da identidade própria do Caminho de Santiago. Hoje o Caminho de Santiago pode valer para muita realidade, estamos num contexto diferente de interpretação. Ainda temos muitos peregrinos. Sim, temos cada vez mais peregrinos, mas a peregrinação hoje pode não ter só motivação religiosa, e se calhar não tem só motivação religiosa. Há pessoas que vão à procura de si próprios, há outras pessoas que vão por razões, digamos, do próprio caminho, enfim, para conhecimento. Há motivações diversíssimas na procura do Caminho de Santiago, mas há uma dimensão essencial, há uma identidade própria do Caminho de Santiago, que é a peregrinação a Santiago, e nós temos de descobrir o sentido da peregrinação, o seu sentido também religioso, que eu penso que nós podemos e devemos facultar aos próprios peregrinos. Informação e, sobretudo, dar-lhe esse sentido, porque não se trata da peregrinação a outra realidade qualquer, é a Santiago-Compostela, é Santiago, e, portanto, sem tomarmos aqui, a história não volta atrás, sem retomarmos aqui essa perspectiva medieval, mas, naturalmente, não perdendo a identidade própria do Caminho de Santiago. Depois temos ainda como prioridades para este triénio também as jornadas de Pastoral do Turismo. Já as referimos, as primeiras realizaram-se em Fátima, como referi já, agora vamos ter as segundas jornadas Pastoral do Turismo em Braga, em outubro próximo. Muito bem. Sr. Padre Godinho, agradeço muito toda a sua disponibilidade e todas estas informações. O prazer foi meu, Diogo. O prazer foi meu. Muito obrigado.